Olá, tudo bom com você? O Ação Parlamentar Especial está no ar com a nossa série de entrevistas com vereadores da atual legislatura de São José dos Campos. Hoje, mais 2 parlamentares ganham espaço por aqui. Então não perca e vamos juntos em mais uma edição especial do Ação Parlamentar. A gente abre o programa de hoje com a repórter Ana Vitória Caxias, que conversa com o vereador Carlos Abranches. 2025 foi o primeiro ano do primeiro mandato do parlamentar. Então vamos ao estúdio. Oi, Ana. Hoje eu recebo o vereador Carlos Abranches, que está no seu primeiro mandato e teve em 2025 um trabalho marcado por pautas de meio ambiente, cultura, saúde mental e educação. Membro da Comissão de Meio Ambiente, ele é autor de projetos como a Vaga Verde e também propôs a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Para entender melhor esse primeiro ano de trabalho e quais são os próximos desafios no próximo ano, nós recebemos aqui no estúdio o vereador Carlos Abranches. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aí para a gente poder falar sobre esse ano tão desafiador, né? Que é o primeiro ano de tudo, depois do muito já vivido. Só que em termos parlamentares a gente está aí para trazer nossas expectativas e oferecer o melhor que a gente pode para quem confiou a nós o voto. E para a gente começar, como que você avalia aí esse primeiro ano como vereador? O que mais te marcou? Na realidade, quando a gente é eleito com base numa série de bandeiras. Então, conforme você disse, eu tenho aí uma defesa muito forte em torno da educação inclusiva, da saúde mental, da cultura e do meio ambiente. Mas no andar de todo o processo, a gente sente que as necessidades da população começam a aparecer e da minha parte apareceu muita demanda, muita procura por parte de pessoas, como por exemplo os servidores públicos. Então eu fiz várias proposições em busca de respostas para os servidores com relação aos 14% de desconto no salário dos aposentados, da questão do vale alimentação. Eu trouxe tudo isso para além das minhas bandeiras, né? E da mesma maneira eu trouxe também reflexões em torno de pontos que diziam respeito ao atendimento rápido, a respostas rápidas para os moradores que não obtinham essas respostas, por exemplo, no pronto-socorro, no Hospital Municipal, nas UBSs, nas UPAs. Isso aí tudo foi motivo de passar sábado, domingo dentro de pronto-socorro, atrás de respostas, ouvindo o profissional. Eu descobri uma coisa muito importante. O cidadão quer respostas. Então, eu orientei a minha equipe a dar, toda vez que nos procurassem, e nos procuram muito, a dar uma resposta no primeiro momento, no primeiro dia de contato. Mesmo que essa resposta seja um não. Mas o morador precisa da resposta. O que o incomoda muito e o faz ficar bastante desconfortável é fazer a pergunta e não obter a resposta. Já liguei 15 vezes por um 56, não tive nada de resposta, pois a gente vai procurar até achar alguma coisa que possa dizer a ele: o senhor existe, o senhor merece o nosso respeito. Vereador, o senhor teve um longo trabalho por aí e acredito que teve desafios. Quais foram os principais desafios aí que você enfrentou ao assumir o cargo e colocar suas propostas em prática? O principal é encontrar um meio termo, um discurso em comum entre o que a gente ouve das ruas e aquilo que pode ser materializado num projeto de lei que vai beneficiar a cidade como um todo. Eu não sou um vereador que beneficia só os seus eleitores, em particular. Eu sou um vereador da cidade inteira. Então, se tem um problema na Zona Norte, lá estou eu. Se tem um problema, como teve, por exemplo, no Vila Unidos, né, com a questão da ação um tanto quanto intempestuosa da Guarda Civil. Estive lá, protocolei ações junto ao Tribunal de Justiça, em relação a todos os loteamentos das cidades, com relação à área verde, conseguimos estabelecer uma ação direta que preservou as áreas verdes, e isso está valendo até hoje, de maneira que a cidade inteira é o que nos interessa, não o interesse de determinados grupos. Encontrar um meio termo em relação a isso é que foi o grande desafio. E acredito que a gente conseguiu avançar bastante nesse ponto.
O senhor tem grande atuação na parte ambiental, faz parte aí da Comissão de Meio Ambiente, que teve um grande trabalho aí nesse ano. Como que foi esse trabalho? É um trabalho permanente, né? Porque o meio ambiente, ele é senhor do tempo e do espaço. Se eu garanto o espaço das árvores, o espaço de um rio bem cuidado, eu garanto o espaço de uma temperatura amena, garanto o ambiente favorável à tranquilidade e o conforto de toda a população. E é também o senhor do tempo, porque todo dia é dia de você preservar o meio ambiente. Todo dia. Essa consciência faz parte de uma educação ambiental que a grande maioria não tem. As pessoas não ligam muito para isso. Então, para a gente, eu sou o vereador que fica chamando atenção. Presta atenção para você poder entender que cabe a você também fazer a sua parte. Um projeto de lei que preserva isso, como por exemplo da vaga verde que eu criei e que foi aprovado, cria espaços nas vagas de estacionamento para que árvores possam ser plantadas, não prejudicando a presença dos carros ali, mas garantindo uma cobertura de árvores na cidade que ajuda a preservar a temperatura. Nós estamos passando por eventos extremos de temperatura muito elevadas. Se a cidade traz essa cobertura, e São José, ao longo dos últimos 10 anos, perdeu grande parte da sua cobertura arbórea. Já foi considerada uma cidade das mais arborizadas do Brasil. Hoje não está nem entre as 25 primeiras. Então, se a gente observar que a gente precisa resgatar isso, essa é a ação do vereador, essa é a ação minha. E ainda falando de meio ambiente, você propôs a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Paraíba do Sul. O que motivou a criação dessa frente? É que o Rio Paraíba não tem fronteiras, né? Ele não pertence a São José dos Campos. Ele pertence ao Brasil. Ele começa lá em Areias e vem circulando, passa na represa de Paraibuna, junta-se com o Rio Paraitinga, depois ele vem, torna-se o Rio Paraíba, atravessa o estado de São Paulo, 39 cidades, passa em Minas Gerais, passa no Rio de Janeiro, desemboca no Oceano Atlântico, lá no norte do Rio de Janeiro. São 1.137 quilômetros de extensão. Cuidar desse rio é cuidar de um pedaço muito próspero do Brasil, com muitas indústrias nessa região altamente tecnológica. Cuidar das águas do rio é fundamental para a gente poder oferecer para a comunidade esse conforto. Eu estive em reunião com o pessoal da Sabesp, por exemplo, e questionei bastante a respeito do despejo de esgoto no rio, e eles me explicaram como é que é feito o controle disso tudo. Então, isso aos poucos, na minha rede social, o Carlos Abranches Oficial, a gente mostra lá como é que é feita essa ação, para que o eleitor possa perceber como que é feito esse controle na prática de uma frente parlamentar. Alguns vereadores se uniram, a frente é isso, uma união de vereadores para que o rio possa ser protegido, ou a causa principal da frente possa ser exercida. No caso, o Rio Paraíba, que para mim é uma preocupação de todos nós. Outra frente parlamentar que contou com a sua participação foi a valorização da cultura joseense. Por que a cultura também é prioridade no seu mandato? Porque eu sou um artista, eu trabalho com arte desde criança. Eu me formei em música no Conservatório em Minas Gerais. Dei aula há mais de 10 anos de violão clássico. Eu trabalhei com flauta, eu me formei em flauta também dentro do Conservatório. Eu participei de canto coral por 20 anos, cantando na Universidade Federal na qual eu me formei. Viajei o Brasil, viajei a América do Sul, representando o Brasil, cantando. Isso tudo trouxe para mim a certeza de que a cultura, o contato com a arte, a música no caso, a poesia também, eu sou autor de vários livros, inclusive de poesia, trouxe para mim a certeza de que a arte mudou a minha vida. Então, na condição de vereador, e estando nessa cidade que eu amo tanto, por que não trazer essa categoria de cidadãos joseenses que produzem arte na rua, no teatro na rua, que tocam nos semáforos, que vão no mercado municipal apresentar o seu talento, que fazem peças de teatro reconhecidas no mundo inteiro. Claro que tem que valorizar esse pessoal. Lógico, muitos não acreditam que a cultura tem esse poder. Permita-se envolver com esse tipo de mensagem, com esse tipo de linguagem, que é uma linguagem um pouco mais sutil, mais suave e mais elevada,
que eu tenho certeza que a sua vida também vai mudar. A gente viu que o senhor teve um longo trabalho aí em 2025 e fazendo um balanço desse primeiro ano, quais serão suas prioridades para 2026? A gente pretende continuar trabalhando muito fortemente na questão da saúde mental. Foram vários projetos no campo da saúde mental. Vários projetos casando uma frente com a outra, uma bandeira com a outra. Por exemplo, nós propusemos uma ação muito forte da segurança com relação à defesa da integridade física e emocional de professores, de profissionais da educação que são agredidos muitas vezes no seu ambiente de trabalho escolar. Isso aí preserva o cidadão da síndrome de burnout, preserva o cidadão dos vários transtornos mentais, e a gente sabe que o transtorno mental tem aumentado em sua quantidade, prejudicando a qualidade das relações entre as pessoas em todos os aspectos. Em 2026 queremos dar uma ênfase muito grande a quem já passou dos 60 anos. É preciso olhar tanto para a primeira infância quanto para a última infância, que é aquela em que a pessoa começa a fazer o balanço da própria vida, depois dos 60 anos de idade, com cuidados especiais, sobretudo no campo da saúde mental também. As pessoas não podem mais cair nesses ambientes de depressão, tudo. Há projetos de lei, alguns projetos de lei que podem servir para que esse público seja contemplado, seja cuidado com a devida qualidade, para a gente poder transformar São José dos Campos efetivamente numa cidade que merece ser reconhecida como uma cidade que sabe cuidar da sua população. Vereador, uma das ações dos parlamentares é a fiscalização. Como que acontece, como que tem sido essa fiscalização aí das ações em São José? Olha, um exemplo eu acabei de dar. Eu fui até o pessoal da Sabesp para conversar com a direção da Sabesp. Eles reuniram vários diretores e representantes de outros lugares para conversar comigo e com a minha equipe. Como é que está sendo feito o trabalho dessa hoje empresa, né, que atende a uma parte tão importante da população? Como é que a CETESB faz o seu trabalho de avaliação da qualidade das águas do rio, da qualidade do ar? Tudo isso a gente vai e faz o acompanhamento para saber como é que está sendo feito. Olha o quanto isso é importante. Cabe ao vereador fazer exatamente isso. Cabe ao vereador oferecer para a comunidade uma presença atuante dentro dos interesses gerais. Volto a dizer, eu sou vereador da cidade como um todo. Eu não tenho um nicho para proteger. Eu não tenho uma igreja para me abraçar. Eu não tenho uma organização social para me acolher. Eu atendo a todo mundo, assim como fiz ao longo de toda a minha vida. Sempre fiz um trabalho de política social. Agora, uma política social partidária vem complementar minha missão de vida. Por isso que o meu sentimento é de uma gratidão muito grande para com a população que me escolheu para qualificar o voto. Meu desafio maior é esse. Como qualificar o voto do eleitor? Transformando em ações práticas numa fiscalização forte, severa, rigorosa, para garantir que a nossa cidade tenha uma compostura de comportamento, de ética comunitária que seja favorável a todos nós. Vereador, para a gente encerrar essa nossa conversa, que mensagem você deixa para a população que acompanha seu trabalho e espera avanços nas causas que você defende? As causas estão aí. Eu tive o cuidado para não desvitalizar as bandeiras que me levaram a ser eleito. Todas elas foram bandeiras que até hoje estão sendo colocadas em prática, elas são atemporais, elas valem para todos os tempos. Então eu vou continuar agindo dessa forma e sempre ouvindo a população. Quando eu vou à rua, e o nosso trabalho é mais na rua do que no gabinete, a gente ouve nas feiras, ouve nos mercados, ouve em todos os lugares da cidade, nos bairros mais distantes do centro, as necessidades das pessoas. São essas necessidades que me fazem, junto com a equipe, redesenhar o plano, reorganizar as metas, para a gente poder atualizar. 2026 vai ser um ano bem favorável a isso. E a população sente que isso está sendo realizado. Estive recentemente no fundão da Zona Leste, e Capão Grosso 1, Capão Grosso 2, os bairros lá de cima, e algumas moradoras, quero deixar inclusive um abraço para a Dona Maria Preta, que me recebeu lá na casa dela, e que é uma líder comunitária,
E ela falou assim, nós estamos acompanhando, estamos vendo o esforço, muitas vezes não respaldado pelos colegas vereadores, que votam contra os seus projetos. Eu falei assim, olha, mas votar contra faz parte, uma parte reduzida da importância de um mandato. O mandato se faz aí, na casa das pessoas, se faz presente na rua, na dor das pessoas. Muitas vezes um projeto de lei aprovado nem esbarra na solução de um problema do morador, mas atende apenas um compromisso político. Eu não tenho muita afeição ao compromisso político, eu tenho afeição ao compromisso social. Eu quero atender as pessoas que estão necessitadas. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Vou cumprir tudo? Acho que não vai dar tempo. E talvez eu precise de algo mais robusto para poder conseguir. Mas pode ter certeza que eu vou dar tudo que eu posso, com todos os recursos que eu tenho. Abranches, muito obrigada pela sua presença. E esse foi mais uma entrevista do Ação Parlamentar Especial, conversando com os vereadores sobre o trabalho realizado aqui na Câmara. Eu volto ao estúdio. Valeu, Ana Vitória. Até a próxima. Pessoal, o intervalo por aqui agora é rápido e daqui a pouco tem mais entrevista aqui no Ação Parlamentar. De volta com o nosso Ação Parlamentar Especial e vamos para a segunda entrevista do dia. O vereador Fernando Petiti, que cumpre o 6º mandato no Legislativo joseense, conversa com a repórter Júlia Lopes. Olá, vamos dar continuidade à série de entrevistas especiais com os parlamentares da Câmara Municipal. O nosso convidado de hoje é o vereador Fernando Petiti, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Ele que já exerce o 6º mandato, está à frente de causas de inclusão social, como o transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras deficiências, além de atuar nas áreas de empreendedorismo, saúde pública e causa animal. Ao meu lado, o vereador Fernando Petiti bate um papo sobre suas principais ações em 2025 e das perspectivas para este ano que começa. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Também dou um alô para todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre 2025, né, que já passou como passa rápido, né? Sim. E agora 2026 aí que tem todo esse ano pela frente. Perfeito, vereador. Então, para a gente começar, quero saber do senhor como que foi então o trabalho em 2025, as suas ações e os principais desafios. O trabalho de 2025 foi muito intenso, né? Atendemos muitos munícipes, muitas entidades sociais e também tivemos participações, né, na Comissão de Educação, juntamente com os 2 vereadores também que são membros dessa comissão, e também, né, um trabalho muito intenso, muito forte dentro das frentes parlamentares, né? Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. Aqui não tem como não fazer uma crítica, né? A Prefeitura acabou fazendo uma reunião somente, né? Para até o telespectador entender um pouco. É uma frente parlamentar da Câmara Municipal, mas por ter participações de secretários ou pessoas, diretores de diversas secretarias por atendimento ao autista e aos seus familiares, a gente também depende de um sinal da Prefeitura. E esse ano que passou, de 2025, tivemos uma reunião da Frente Parlamentar. Uma Frente Parlamentar, ela, quando surge, ela traz o assunto, né, deixa em vitrine, né, você acaba comentando mais sobre esse assunto, se cria mais políticas públicas, ações da administração, e quando você faz uma reunião somente, você parece que, assim, ao meu ver, né, ao meu modo de enxergar, você acaba restringindo algumas ações que já deveriam ter sido colocadas em práticas pela administração, né? Como algumas leis já aprovadas, roda de conversa, atendimento psicológico para os pais, a ecoterapia, enfim. São José dos Campos está à frente de muitas cidades, né, em relação ao atendimento ao autista e seus familiares, né? Alteia, né, o transtorno do espectro autista, mas poderia estar muito mais à frente, né? E para isso, como você perguntou, como foi o trabalho? Foi intenso. Então, quando se coloca um assunto para se discutir, para ampliar horizontes, para a gente aprender, né? Quando se foi criada a comissão, né, a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, né, uma criação minha, de minha autoria, vereador Marcão da Academia e vereadora Dulce Rita, em 2017. Ali a gente trouxe os pais para que a gente pudesse ouvir
E dali surgiram várias ideias de projetos, várias ideias de ações que foram implantadas em São José dos Campos. E mais, como eu falei, infelizmente a prefeitura não tornou possível mais reuniões onde você escuta os pais, mas também na outra ponta a gente atende muitos pais, a gente consegue resolver muitas demandas individuais, que também um pouco desse dia a dia, dessa vivência na frente parlamentar. Como o senhor se renova a cada mandato para servir os interesses da população? Então, uma boa pergunta, né? Quando a gente vai para a eleição, a gente põe aquela interrogação, né? É mais uma eleição, precisa ver como a população está enxergando o nosso trabalho, e a renovação é importantíssima, né? Assim, de trabalho, né? Criar novas bandeiras, né? Pelo tempo a gente colocou a proteção, o bem-estar animal em políticas públicas em São José dos Campos lá em 2005, nessa época a gente foi alvo de gozação, não tinha político trabalhando com isso, então a gente foi na vanguarda do assunto e hoje temos castração gratuita, que é algo que a gente desenhou com o vice-prefeito à época, o Dr. Ricardo Nakagawa, nós, juntamente, meu gabinete e a vice-prefeitura, né, com o Dr. Ricardo Nakagawa, que criamos todo esse desenho que você vê hoje de castração gratuita e microchipagem também, uma ideia nossa. Depois, você traz também o autismo, a primeira lei aprovada em São José dos Campos foi de nossa autoria, depois os demais vereadores vieram também, né, lutar por essa causa. O empreendedorismo, que a gente aqui criou a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, e hoje a gente já conseguiu fazer várias dinâmicas com mulheres empreendedoras, o foco a gente apontou para o empreendedorismo feminino, porque o que a gente aprendeu nesse dia a dia da política, né? A mulher, ela gosta de empreender, né? Então é importante que você tenha ferramentas e pessoas capacitadas para ensinar cada vez mais para que elas possam empreender e ter mais chance de sucesso, né? Sendo bem informada, tendo a capacitação adequada. E a gente aprendeu no dia a dia, nas palestras, né? Nas ações que nós fizemos, que no início, raramente, algum marido apoia. Né, sempre deixa a mulher correr por conta, mostrar que dá certo para depois vir um apoio. Então a gente aprendeu muito cedo que, como homem público, você tem que diversificar o atendimento. E quando aparece para o nosso gabinete algum pedido, alguma situação que a própria assessoria viu, vamos atuar nesse caso. Então essa renovação de assuntos, né, o trabalho sério desse tempo todo, né, desde 2005 na política, nós somos reconhecidos por um trabalho ético, pela seriedade. Acredito que todo cidadão, né, tem que buscar isso na política e refletiu nesses resultados positivos, né, nesse tempo todo que a gente está na política. Perfeito, vereador. E voltando um pouquinho para o assunto das frentes parlamentares, né? Uma das causas que o senhor é muito atuante é o transtorno do espectro autista, né? Inclusive, faz parte dessa frente parlamentar. Dentre os projetos de sua autoria estão a criação do programa de vacinação domiciliar e de salas sensoriais nos hospitais da rede pública para atender pacientes com TEA. Qual a importância, né, de criar políticas públicas de inclusão para pessoas, né, que sofrem, né, desse transtorno? É fundamental. Hoje mesmo, né, eu fiz uma visita logo no começo do ano para uma mãe que tem uma criança de 3 anos e quando ela leva para a UBS, para ir para a UBS de ônibus, a criança não comporta muito bem, está dentro do ônibus. Na UBS também a criança não consegue ficar estabilizada lá. Então, quando você cobra uma vacinação em casa, você está trazendo uma facilidade, um serviço a mais para essa família que, para muitos casos, é difícil tirar a criança de casa para ir num ambiente totalmente diferente. Então, você traz para o ambiente da casa. E quando você também leva uma criança para tomar vacina no UBS, qualquer criança, né? Qualquer criança, ela fica um pouco mais agitada, tem um pouco mais de medo. E quando você fala de crianças atípicas, o mais favorável é você levar esse conforto para casa, né? Fazer com que ela esteja no ambiente que ela se sente seguro, daí que surgiu essa ideia. Também a gente pode falar do centro de referência da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Algo que muitas cidades já fizeram, cada um com o seu desenho, a gente já conheceu várias cidades. O Estado de São Paulo, o governo do Estado, através do secretário da Pessoa com Deficiência, Marco da Costa, lançou a casa em São Paulo, já com uma promessa de trazer para vários municípios, mas infelizmente São José dos Campos, a administração
né, ela não abre as portas para ter um centro de referência em São José dos Campos. O que eu entendo como um centro de referência? É importante que a criança comece a ter a convivência, né, passar por especialistas num local adequado para essas crianças, sim, posteriormente jovens também sendo aceitos, mas a gente pega ali o início, que todo mundo fala, né? Se você antecipar, né, colocar com profissionais adequados, passar por terapias adequadas, você vai ter um adulto, né, que possa sobreviver sozinho, com a sua independência, que é o que os pais, né, sempre apostam com seus filhos. E essa escuta ativa dos pais é muito importante, né, dos familiares. A Comissão de Educação, ela promoveu debates públicos, né, com as famílias sobre educação especial. Quais que foram as reivindicações desses pais, né? Como é que o senhor pensa em colocar essas reivindicações em prática agora em 2026? Então, o debate público, né, feito pela Comissão de Educação, que é composto pelo vereador Cláudio Apolinário, vereadora Juliana Fraga e eu, a gente fez esse debate para ouvir realmente o que esperar da educação. Teve 2 palestrantes mostrando, né, a educação presente e futuro, o que poderia modificar para que a gente pudesse atender melhor as famílias atípicas. E ali a gente foi um ponto dos pais que vieram, mostrando que a dificuldade do dia a dia dos seus filhos nas escolas. Não são ouvidos, tentam falar com professores, não conseguem, né? Tentam falar com o auxiliar, mas o auxiliar não pode conversar, mas a família atípica, ela tenta auxiliar porque não consegue o professor. E ali a gente remete também a um projeto de lei nosso, que já é lei, né, me corrigindo, da roda de conversa, que é aquele momento de ouvir os pais. E a educação atípica, a educação especial, ela é individualizada, não tem jeito. Então, esse momento que o pai conseguiria falar com o professor, que poderia ser numa roda de conversa, que deveria ser feito periodicamente, todo momento, de mostrar como seu filho vai aprender de uma maneira mais evolutiva, né? Mais precisa para que a criança realmente aprender, não acontece no município, não acontece em São José dos Campos, apesar de ser lei. Então, uma crítica que a gente deixa, que mesmo com leis aprovadas, que seria fácil de se colocar em funcionamento, né, para atender as crianças e seus pais, infelizmente não tem. E esse foi o ponto, né? A gente ouviu muita reclamação nesse contexto. Infelizmente, muitos pais conseguem, pela justiça, colocar um professor especializado para acompanhar seu filho, mas a prefeitura recorre, né, mesmo tendo contrariedade de alguns profissionais da educação, que a gente já chegou em nossa formação, para não recorrer, já que encontrou um caminho, né, um profissional que vem de fora para auxiliar essa criança, a prefeitura recorre. Infelizmente, a criança perde esse profissional que estava com ela, e se perde, muda toda a rotina, se perde todo um avanço que tinha conquistado com a presença desse profissional. Sim. Vereador, o tempo passa muito rápido, a gente já vai para a nossa última pergunta. Queria saber do senhor, de uma forma bem breve, um balanço aí, né, na verdade, as suas perspectivas para 2026 e deixar um recado também para a população sobre o trabalho importantíssimo do Legislativo. A expectativa é de trabalho também muito intenso, né, atender a população. Através das frentes a gente consegue algumas ações para beneficiar as famílias. Né, como eu falei, a frente parlamentar é criada para atender um todo, né, para colocar o assunto em debate, para criar políticas públicas, enfim, deixar um desenho de sociedade, de administração pública perfeita para a sociedade. Quando você cria uma frente parlamentar, você colocando esse assunto no holofote, você também combate o preconceito. Infelizmente, a gente tem muito preconceito ainda em relação aos atípicos. Mas se a gente for ver, né, todo mundo tem o seu probleminha. Então, ensinar a população a respeitar, a tratar com educação. Isso a gente evoluiu muito, porque a prefeitura assumiu vários programas de educação para saber atender o autista dentro de shopping, dentro das lojas. Tivemos parceria com a CI, com os 3 grandes shoppings de São José dos Campos, enfim, teve uma evolução, mas é importantíssimo que esse assunto sempre possa ser debatido para que a gente possa educar as crianças, né, respeitar as diferenças, os adultos que ainda não sabem. Então, é um papel muito importante. Enfim, 2026 que seja um ano de muito trabalho, de muitas conquistas, de leis aprovadas e colocadas em práticas, né? E que a gente possa atender a todos que nos procuram, sempre com muito empenho, para que a gente possa dar uma resposta final para esse cidadão.
Perfeito, vereador. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Até a próxima. Valeu. A gente fica por aqui, então, com a ação especial. Eu volto com vocês no estúdio. Um abraço. Obrigado, Júlia. Até mais. Bom, essa foi mais uma edição do Ação Parlamentar Especial. E para você não perder a programação da TV Câmara, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara SJC. Tchau, tchau.